Quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que tem o título de Você não está só. E para isso vamos abrir nossa Bíblia em 1 Coríntios capítulo 8, a partir do versículo 9. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tens ciência, tem conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pelo teu conhecimento perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que, se o manjar escandalizar a seu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Você não está só. Eu tive uma experiência recentemente e Deus me ensinou algo, e é isso que eu estou querendo compartilhar nessa manhã com vocês, né? Você não está só. Eu tenho trabalhado em casa e tenho gastado um tempo, uma energia para arrumar o jardim de casa, né? E quero ver aquela grama ficar bonita, e tenho dedicado bastante esforço nisso. Só que aí aconteceu algo interessante. Nesse processo de muito esforço, né, o mês passado a gente viajou, ficou algumas semanas fora, e quando nós voltamos, essa grama que era suposta estar bonita, linda, maravilhosa, cresceu um matagal enorme. E eu fiquei sabendo, né, de que alguém da vizinhança tinha me criticado de ver a casa naquele estado. E eu não entendi aquilo, né? Porque eu pensava assim, caramba, a pessoa não está vendo o esforço que eu estou colocando no jardim, não pode entender que pode ter acontecido alguma coisa. Eu me sentia injustiçado, eu me sentia alguém sendo julgado, sem me conhecer. Eu pensava assim, poxa, a pessoa não conhece, mas ela passa e só por um simples fato ela sentencia algo, ela faz uma crítica e fica tudo bem. Isso não é justo. É assim que eu estava me sentindo, né? Eu pensava, poxa, a pessoa precisa cuidar da vida dela, por que ela está cuidando da minha? Talvez sejam pensamentos que permeiam a sua vida em alguns momentos também, né? Poxa, a pessoa não paga minhas contas e quer dar palpite na minha vida. Então são pensamentos que eu tinha, que talvez você tenha, que nos remete a nós e não no coletivo, e não no outro. Então, se a gente for analisar, eu não estou errado, né? Eu sofri injustiça, eu fui julgado, realmente a pessoa não me conhece para poder falar determinadas coisas. Então, o que está de errado nisso? Qual que é o ponto? O ponto está quando Deus chega para mim e fala assim, você não está só. Aí muda tudo. O que significa esse você não está só? Existem pessoas ao lado
de você que moram ao lado de você. E elas também têm o direito de algumas coisas e você está violando o direito delas. Então percebe que é um risco e é perigoso a gente pensar e olhar somente para nós e esquecer o que está acontecendo à nossa volta. Então, isso é uma questão cultural aqui na América, né? Eu não sei quem está assistindo, mas eu pude aprender com a cultura americana isso. No Brasil a gente não tem muito isso. Cada um cuida da sua vida e tudo bem. Agora aqui não. Se você não cuida da sua casa, se ela não está agradável para o outro vizinho, isso é um problema. Isso é uma dificuldade. E na nossa maneira de pensar, isso não faz muito sentido. Até que, para mim, Deus deu um clique e eu pude entender. E essa palavra, ela traz isso. Não sei se vocês captaram a mensagem do que a gente acabou de ler, mas Deus está ensinando o quê? Olha, você tem uma liberdade. Você é livre. Por que você é livre? Porque quando Jesus morreu na cruz, ele tirou toda a condenação que estava sobre você, ele comprou você e agora você é servo dele. Então ele te dá uma carta de liberdade, você é livre, você deixa de ser escravo de Satanás e agora você é livre. Essa liberdade que Deus nos dá, a gente tem que ter sabedoria para usá-la. A gente não pode fazer aquilo que a gente acha só porque a gente tem uma casa, tem a nossa vida, a gente acha que pode fazer tudo sem pensar no outro. E essa palavra Deus deixa muito claro, ele fala assim, não deixe que o seu conhecimento, ou seja, você está num outro nível. Você entende coisas que outras pessoas não entendem. Agora, não é porque você está nesse nível que você tem o direito de ofender aquele que está no nível menor. Ou seja, o ponto não é você estar no nível mais alto, mas é você se preocupar com o outro. Essa é a maneira de Deus trabalhar. É assim que as coisas de Deus funcionam. Ele não nos fez para andarmos só. Você não está só. Entenda isso. Às vezes dá vontade de você se afastar de todo mundo. Por quê? Porque são frustrações que vão acontecendo, são decepções, são mágoas, ninguém quer sofrer, a gente foge. E a gente fala, eu mesmo já pensei várias vezes. Eu quero sumir das pessoas. As pessoas são muito ruins, são muito más. É melhor viver sozinho que você evita uma série de confusão. Não é essa a maneira de Deus trabalhar. Se você seguir esse caminho, você está indo na contramão do que Deus pensa e planejou para você. Você vai estar só se distanciando. A gente tem que ser moldado pela maneira que Deus pensa. A nossa mente tem que ser renovada nesse sentido. Em tudo que Deus faz, Ele está preocupado com o outro. Se a gente pegar o texto de Marcos, capítulo 12, versículo 30, diz assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Aí ele fala, e o segundo, semelhante a este, é o quê? Você vai amar o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a maneira de Deus, não tem outro jeito, não tente criar outra situação. Você não está só.
Muitas vezes a gente caminha como se não existisse outras pessoas, não existisse mais nada ao nosso redor, como a pessoa que está ao nosso lado não tivesse importância, como um vizinho que a gente às vezes nem conhece não tem importância. Não é essa a maneira de Deus trabalhar. Deus, Ele olha sempre para o outro. Foi assim que Ele nos resgatou, porque Ele olhou por nós. Porque se Ele olhasse para Ele mesmo, não precisava fazer o que Ele fez. Mas Ele olhou por nós e falou, peraí, deixa eu arrumar o que eles fizeram. E o interessante é o que? Quando a gente olha o nosso próximo como a nós mesmos, nossa, Deus é tão maravilhoso, a palavra dele é tão profunda, que olha só que interessante, né? A gente tem que amar o próximo como a nós mesmos, ou seja, eu fiquei chateado pela crítica que eu recebi. Agora, quando eu olho para o que o meu vizinho está fazendo, eu acho que ele não deveria fazer coisas porque ele está me agredindo. Percebe a contradição? Eu não quero receber uma crítica, mas eu quero que o outro me agrade. Isso é incoerência. Qual que é o padrão de Deus? Você não está só. Por onde quer que você passe, lembre disso, você não está só no mundo. O mundo não é feito para você exclusivamente. Você não tem que olhar para o seu umbigo, mas você tem que olhar para todos os lados. E você se preocupar, não é querer agradar todo mundo, mas é você se preocupar com o próximo. Como se você fizesse para você mesmo. É interessante que nesse processo de arrumar a casa, vários vizinhos passam e falam assim, oh, very nice, ficou muito bom, ó, lindo, ó, ficou só elogios. Sabe o que isso significa? Que eu estou me preocupando com o próximo sem eu perceber. Eles passam e eles estão se agradando daquilo que está acontecendo. A gente pensar de uma maneira coletiva, ela é diferente do que a gente pensar individualmente, só para nós mesmos. A gente vai pegando uma dimensão, né, quando a gente vai fazer alguma coisa. Por isso que, entendendo um pouco mais sobre essa cultura, muitas vezes o americano dentro de casa não é tão bonito quanto fora. Vocês que às vezes entram muito na casa de americano, às vezes você vai ver muito essa contradição. Do lado de fora, tá tudo organizadinho, a grama tá paradinha, tá bonitinho, tá limpo, a driveway limpa. Dentro tá uma desorganização, uma bagunça, roupa jogada para tudo que é lado. Por quê? Porque eles têm o compromisso de pensar no próximo. Eles não querem ofender o vizinho. E olha como essa dimensão, né, vai alcançando uma dimensão grande, porque quando você pensa só no seu vizinho do lado, ainda nós estamos pensando de uma maneira limitada, porque e as outras pessoas que passam na frente da sua casa, às vezes caminhando, andando, como elas estão se sentindo com aquilo que você está fazendo e oferecendo? Você não está só. Você não pode tomar decisões e fazer coisas pensando em você exclusivamente, mas pensando nas pessoas que estão ao seu redor. Isso vai impactar. Isso vai impactar tremendamente, né? Então a gente vê que a maneira de Deus é sempre essa, né? De se preocupar
se preocupar com o próximo, não com a gente mesmo. Gênesis 2,18, o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Olha a maneira de Deus trabalhar. O homem estava só, Adão estava só. Estava participando do projeto de Deus. Aí Deus chegou e falou assim: você não é bom que esteja só. Você precisa de alguém. A maneira de Deus trabalhar é sempre em conjunto, não é individual. Aí Deus ele faz uma esposa para Adão para ver um complemento. E a partir daí, a relação humana começa a mudar. Porque uma coisa é quando você está solteiro, outra coisa é quando você casa. E aí é onde que a gente tem muitos problemas. A pessoa casa e continua tendo comportamento de solteiro. A pessoa tem filhos e continua tendo comportamento como se eles não existissem. Aí os problemas vão acontecendo, a gente nem toma a dimensão. Por quê? Porque não caiu a ficha que você não está só. Você não está só. Existe pessoas na sua vida, existe alguém ao seu redor. As coisas estão acontecendo e a sua maneira de pensar precisa ser renovada pela palavra do Senhor. E aí a gente vê que essa relação muda e a gente vai lá para Efésios, capítulo 5, versículo 22, aí Deus chega e fala para as mulheres: eu criei a mulher, ok, para que Adão não ficasse sozinho. Aí Deus chega e fala assim: agora na relação de vocês vai ser assim, você não está só, mulher. Então, você se sujeite ao vosso marido. Quando a mulher pensa que ela está só e ela age independentemente, ela toca a vida dela independentemente, ela vai contra os princípios de Deus. Deus fala: você não está mais só, agora você tem um marido. Compartilha com ele, se sujeita a ele. E aí ele dá uma ordem extremamente importante. Você vai fazer isso como se fosse para o Senhor. Você vai falar com seu marido como se você estivesse falando com Deus. Olha que forte isso. Às vezes as pessoas se debatem, né? Não, mas eu não é bem assim, movimento feminista e não sei o quê. Olha para o seu marido como se você não está fazendo pelo seu marido. Primeiramente você está obedecendo a Deus. E porque você ama a Deus, você vai se sujeitar ao seu marido. Você não está mais só. Você está casado. Aí Deus chega e fala assim: mas o casal são dois, não é só a mulher. Aí ele chega para o marido e fala assim, no versículo 25: maridos, ame a vossa mulher, como também. Aí ele faz a mesma ênfase. Você não vai amar sua mulher entregando flores. Você não vai amar sua mulher somente levando para jantar. É bom que faça isso. Mas você vai amar sua mulher da mesma forma que Cristo ama a igreja. Sabe por quê? Você não está só. Você não está só. Existe uma pessoa do seu lado. E você não tem que se comportar como se você fosse o rei, como você estivesse sozinho, como vem o vosso reino. Não. Você vai amar essa mulher como Cristo ama a igreja. Consegue ver o amor que Cristo tem pela igreja? Aí, no capítulo de Efésios, vai para frente, no capítulo 6, versículo 2,
a gente lê assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Você vê que a relação de homem e mulher, Deus ele faz essa conexão, sempre pensando no outro. Mas e a pessoa que não é casada? E mesmo a pessoa que é casada, mas ainda tem pais? Como deve ser o relacionamento? Você não está só. Se você tem um pai e tem uma mãe, como você deve se portar? Honrando. Quando a gente vive como se nós estivéssemos só, o que acontece? A gente ignora, a gente falha, a gente esquece dos pais. Às vezes eu esqueço do meu pai e da minha mãe de dar uma ligada, ver se está tudo bem. Mas o que é isso? Quando eu não faço isso, não tem desculpa, não tem justificativa. Eu não ligo, eu não honro. Sabe por quê? Porque eu estou olhando para mim. Eu estou caminhando como se eu estivesse só, como se eu não tivesse pai e mãe. Essa é a realidade. Mas você não está só. Como é que você deve se relacionar com seu pai, com a sua mãe? Com honra. É assim que o filho tem que fazer com o pai. Agora, como é que o pai tem que fazer com o filho? Deus ele vai amarrando. Para quê? Porque nós não estamos só. A gente tem que pensar no coletivo. Sempre, sempre. Aí no mesmo capítulo 6 de Efésios, no versículo 4, ele fala assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Então os pais têm uma responsabilidade também na educação. Às vezes porque é pai, há um excesso de poder. Os filhos vão, a Maria Clara vai usar isso a favor dela daqui para frente. É a palavra do Senhor, né? Os pais muitas vezes erram com excesso de poder. Por quê? Porque eles acham que estão só, que está podendo, que é Deus. Não, 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 não. Você não está só. Agora você tem uma filha, você tem um filho. Como você tem que agir com eles? Você não tem o direito. Às vezes você provoca, você irrita, só porque é pai, só porque é mãe. A gente não pode levantar a ira dos filhos. Então você vê que todos os relacionamentos, né, seja de Deus com o homem, do homem com a mulher com o homem, o filho com o pai com o filho, Deus está sempre levando o nosso olhar para o outro, não para nós mesmos. Ame o outro como a ti mesmo, como a ti mesmo. Tenha essa consciência, você não está só. Efésios capítulo 6 ainda, versículo 5. Vós, servos, ou seja, outra relação aqui. Você é empregado de alguém? Como é que você tem que se comportar? Ou você está só? Seu comportamento, você trabalha para alguém, mas seu comportamento é como se você fosse dependente. Não, se você é empregado, como que você tem que se portar? Obedeça aos vossos senhores, ao seu patrão. É assim, pronto. Não dá pra gente, quando é empregado, ficar pensando em nós mesmos.
mesmo sendo empregado, a gente pensar como se nós estivéssemos só ali, não tivesse nem patrão e vesse somente o nosso lado. Quanto em relações de trabalho eu vejo isso, as pessoas só querem ver o lado delas. Por quê? Porque ela acha que está só. Não. A gente tem que pensar no coletivo. Então, se é empregado, obedeça seu patrão, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, né? Porque tem muita gente que é falso, puxa saco, faz de bonitinho, quer agradar, mas não tem sinceridade no coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, é o que mais tem. Não é esse tipo de comportamento que um bom empregado tem que ter. Querer agradar o patrão sem sinceridade, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, ou seja livre, ou seja patrão. E aí ele fala, tá bom, esse é o papel do empregado e do patrão. Versículo 9. E vós, senhores, patrões, faz o mesmo para eles, deixando as ameaças, fazendo joguinho, manipulando, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, toda relação humana, a gente tem que pensar, você não está só, existem pessoas em volta. Existem filhos, existem empregados, existem esposas, existem maridos, existem vizinhos. O mundo é assim. E aí, se isso ampliar sua visão, o seu comportamento, você vai entender quão preciosos são as pequenas coisas quando você pensa no coletivo. Quando você entra num estabelecimento comercial e tem alguém atrás de você entrando e você abre a porta e segura a porta para outra pessoa passar, o que é isso? Às vezes você faz isso automaticamente, nem sabe por quê. É porque você não está pensando somente em você. A pessoa que pensa somente nela, ela entra, fecha a porta e vai tocando a vida. Mas a pessoa que pensa no coletivo, no bem do próximo, ela entra, tem alguém atrás, segura a porta para a pessoa poder passar também. Mas na vida, a gente pode estar cercado de pessoas, mas o nosso comportamento é de que nós estamos só, achando que só nós, no individual. Esse não é a maneira de Deus trabalhar. Outra relação muito importante, Romanos 12, 5. Assim nós, estamos falando de nós aqui, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Você vê, Deus ele pensa sempre no coletivo, não no individual. Até no individual ele leva para o coletivo. Nós somos membros
de um corpo. Nós formamos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Nós somos membros do corpo de Cristo. Agora, vamos pensar individualmente. Você é membro da Thaís, Vanessa. Marquinhos é membro da Thaís. Você não está só. Entende a profundidade disso? A conexão que Deus faz conosco. Nós nunca estamos sós. Mas o nosso pensamento, a nossa maneira muitas vezes de enxergar, a nossa vaidade, nosso ego, é de se fechar e pensar somente em nós e não pensar no outro. Em nenhum momento na Bíblia Deus coloca dessa maneira. Como igreja, nós estamos conectados um no outro. E uma vez que nós estamos conectados um no outro, quando você pisa na bola, você não está afetando você. Você está afetando todo mundo. Essa é a maneira como Deus construiu a igreja. Isso precisa ser claro na sua mente. Às vezes as pessoas não têm a profundidade do que é ser igreja. Algumas pessoas que passaram pela minha vida e aqui mesmo na cidade, eu já ouvi de algumas pessoas, vamos abrir uma igreja. Olha, nós vamos nos reunir e não tem a dimensão do que é ser igreja. Primeiro o aspecto espiritual sobre isso, que talvez eu falei nisso na semana seguinte. Semana seguinte, não. Final de outubro, preparar questões espirituais sobre a igreja. A implicância espiritual que uma igreja tem. As pessoas acham que, é só ir no County, pegar uma licença e a igreja está aberta. Primeiro que as pessoas têm que ter essa consciência, quando Cristo instituiu a igreja, qual que era o plano? Essa conectividade, gente. Essa conexão um com o outro. Primeiro que nós estamos todos conectados com Cristo. E nós estamos conectados uns com os outros. Então tudo aquilo que eu faço, se eu penso só em mim, e às vezes a gente vê alguns exemplos disso na vida, os membros vão sofrer, as pessoas vão sofrer. Mas quando eu penso no outro, o resultado é totalmente diferente. Então essa é a maneira de Deus trabalhar. E para encerrar, Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus, ele cria o homem, e ele cria o homem diferente da maneira como ele criou os animais, criou as plantas. Ele cria o homem à imagem e semelhança dele. Ou seja, o nível de relacionamento do homem com Deus é diferente dos animais. Ele pode falar com o homem entende. O homem pode falar com Deus, Deus entende o que o homem fala. Deus criou o homem com essa finalidade, desse nível de relacionamento. E olha que loucura que acontece com a gente. A gente se relaciona com Deus como se nós estivéssemos só. A gente faz coisas, a gente decide coisas independente de Deus.
A gente pensa coisas independentes. Você não está só. Entenda isso. Entenda isso. Quando eu começo a arrumar meu jardim e eu estou pensando só em mim, eu estou errado. Eu tenho que pensar no que meu vizinho vai achar. Essa semana, o vizinho fez uma festa. Era 1h da manhã quando eu fui dormir, o som ainda estava rolando. Nossa, você ouviu também. Horrível. Nossa. Aí, sabe o que isso é? Ele acha que ele está só. Tem que ter um respeito com o outro. Ah, então ele não pode fazer mais nada? E o que a palavra fala? Você pode comer carne, mas se comer carne vai ofender o seu irmão, seja sábio, não coma carne. Você está disposto a fazer isso, a pagar esse preço? Para Deus? Isso é pensar de uma maneira coletiva, não de uma maneira individual. E com Deus, muitas vezes, a gente age dessa maneira. A gente sai fazendo as coisas sem consultar Deus, sem conversar com Deus, sem agradar a Deus. Então vamos voltar nas relações que a gente discutiu aqui. Às vezes você trata a sua esposa não como se fosse o Senhor. Você fala coisas como se Deus entendesse aquele comportamento seu. Peraí, você está desagradando a Deus porque Ele fala, ama a sua esposa. Mesmo que ela esteja errada, mesmo que não importa a situação. O que é esperar de você? Você não está só, você tem uma esposa. Então você tem que amar ela como Cristo amou a igreja. Com filho a mesma coisa. Né? O fato de a gente ter decidido vir para cá impactou a vida do Davi e da Júlia. Você não está só. Você não está só. Você tem que pensar nos outros. Na igreja, você não está só. Não tem como você andar achando que você faz do jeito que você quer. É um corpo. É um corpo. E a gente tem que suportar uns aos outros. A gente tem que apoiar uns aos outros. E quando você falta e falha em algumas coisas, você vê esse texto que fala sobre corpo de Cristo, ele fala de talentos, ele fala de funções que nós devemos fazer com que a igreja cresça. Quando você não faz, você está enfraquecendo o corpo. Você está pensando em você mesmo. Você não está só. Você não está só. E com a relação com Deus, é da mesma maneira que você age com a esposa, age com o filho, age com o patrão, age com o empregado, é o mesmo comportamento com Deus. Não se engane com isso. Não se engane. Com Deus, muitas vezes nós agimos como se estivéssemos só, independentes. A gente sai fazendo as coisas, sem se preocupar se está agradando a Deus. Às vezes eu vejo as pessoas fazendo um esforço enorme para agradar homens, mas não faz o mesmo esforço para agradar a Deus. A pessoa quer popularidade. Às vezes ela é falsa. Às vezes faz um post que não há sinceridade como a gente viu na Bíblia. Mas a pessoa está querendo agradar homens.
e se esquece que Deus está vendo a intenção do coração da pessoa. O que é isso? Andar como se estivesse só, como se Deus não existisse. Então tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente tem que ter a consciência do coletivo. Seja para quem está do lado e principalmente para Deus. A primeira pessoa que a gente tem que procurar ver se não vai machucar, se aquilo que eu estou decidindo, aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou escolhendo não vai ferir, é a Deus. É a primeira coisa. Depois, a gente vai administrando os outros relacionamentos. Você não está só. Não esqueça disso. Você não está só na vida. Pense diferente. Pense como Deus pensa. Ame o teu próximo como a você mesmo.